Leitura e comentário de Isaú e Jacó. Nós estamos no capítulo de número 52. O nome do capítulo é Um Segredo. Eis agora a matéria da conspiração. Na rua, ao virem de São Clemente, foi que. São Clemente é uma rua no Rio de Janeiro, é, naquela época uma rua bem rica na zona sul do Rio de Janeiro. A propósito, deixa eu deixar uma dica para você. Existe este site chamado machadodeassis.net e eles fazem um trabalho muitíssimo interessante. Então, por exemplo, eu tenho aqui o site na minha frente. Eu não vou tentar compartilhar agora porque eu tenho certeza que eu vou fazer alguma coisa errada e ferrar com a gravação. Mas você tem como você entrar, você entra no site, você entra na obra Isaú e Jacó, você entra no capítulo 52 e no capítulo tem algumas partes, como é que se diz? Não é sublinhado, algumas partes em destaque, né? Então, por exemplo, São Clemente. Se eu clico, então tem o texto inteiro, você pode ler o romance no próprio site. Se eu clico, aí tem ali, por exemplo, eu cliquei em São Clemente. Eu vou ler para você a notinha, né? Eles colocam Rua São Clemente, lugar, referência espacial. A Rua São Clemente situa-se no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Começa na praia de Botafogo, indo até o Largo dos Leões, constituindo-se assim como um acesso quase direto à Lagoa Rodrigo de Freitas. No século XIX, abrigava palacetes, mansões e chácaras dos nobres e ricos do Império. Você tem esse mesmo trabalho, capítulo por capítulo, com diversos romances do Machado de Assis. Nunca cheguei a explorar se tem todos, mas diversos romances e diversos contos. Né? Um trabalho bem minucioso e bem interessante. Então, vamos fazer assim. Na próxima referência, eu leio aqui com você. Talvez não. Porque, assim, é claro, tem algumas coisas, por exemplo, eles sublinharam aqui Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos 27 estados no Império. É claro que isso daqui não vai precisar, mas também. Eu vou ler com você pra gente explorar juntos aqui. Mas quando eu chegar lá, eu leio. Então o próximo vai ser Rio de Janeiro e tem uma notinha também na Praia Grande. Ok. Eis agora a matéria da conspiração na rua ao virem de São Clemente. Foi que Pedro, gastado o melhor do tempo com a carta e o jantar, pôde revelar à moça um segredo. Titia disse lá em casa que Dona Cláudia, ou seja, sua mãe, lhe contara em segredo, não diga nada, que seu pai vai ser nomeado presidente de província. Não sei nada disso, não creio, porque papai é conservador. Dona Cláudia disse à titia que ele é liberal, quase radical. Parece que a presidência é certa. Ela pediu segredo e titia, quando nos contou, também pediu segredo. Eu também lhe peço que não diga nada, mas é verdade. Engraçada essa parte, né? Porque já mostra que não funciona, né? A Cláudia pediu segredo, Dona Cláudia, ao contar para a titia pediu segredo ao contar para a família, e agora, né, Pedro está pedindo segredo ao contar para a Flora. Para quem que a Flora pode contar e pedir segredo também? Verdade como? Papai não vai com liberais. O senhor não sabe como o papai é conservador. Se ele defende os liberais é porque é tolerante. Se a província fosse a do Rio de Janeiro, eu gostaria, porque não era preciso ir morar na Praia Grande. E se ele fosse, a viagem é só de meia hora. Eu podia ir lá todos os dias. Era capaz? Apostemos. Apostemos. Então, se fosse essa província, não teria problema. Como prometido, vamos ler aqui, ó. Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos 27 estados no Império, uma das províncias do Brasil. Então, a princípio, parece uma notinha bem boba, mas aí já começa a ter umas informações interessantes, né? Então, a gente chamava de província. Situa-se na região sudeste, tendo como limites Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, além do Oceano Atlântico. Sua capital, a cidade de Rio de Janeiro, que no período monárquico, outra informação importante, desde 1763 e em grande parte do republicano, do período republicano, até 1960, claro, com a criação de Brasília, foi a capital do país.
Os naturais do estado do Rio de Janeiro são chamados fluminenses, do latim flumen, literalmente rio. Isso também é uma coisa interessante, né? Fluminense, que vem do rio, que vem do flumen. Sendo esse adjetivo aplicado também no século XIX aos naturais da cidade de Rio de Janeiro, antes de firmar-se o uso etnônimo carioca para qualificá-los. Interessante, né? Então, a gente chamava de Fluminense também pela cidade. Também nessa mesma parte que eu li, temos Praia Grande. Praia Grande, atual cidade de Niterói, corresponde à antiga Vila Real de Praia Grande, localizada na margem leste da Baía de Guanabara, no estado, antes província do Rio de Janeiro, abrangendo uma área que corresponde aos atuais bairros Centro, Fátima e Gragoatá, entre os séculos XVI e XVIII. A Praia Grande manteve-se como uma pequena aldeia, vindo a tornar-se Vila Real no século XIX, quando o ato adicional da Constituição de 1824 tornou a capital da província do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro município neutro. Em 1835 passou a chamar-se Niterói. Continuamos. Então, se seu pai fosse presidente da província do Rio de Janeiro, seria mais fácil, eu te visitava muito frequentemente. Era capaz? A Flora pergunta. Apostemos. Flora, depois de um instante. Para que, se não há presidência? Suponha que há. É preciso supor muito que há presidência e que a província é a do Rio. Não, não há nada. Então suponha só a metade, que há presidência e que é Mato Grosso. Flora teve um calafrio. Sem admitir a nomeação, tremeu ao nome da província. Claro, por ser tão longe, né? Principalmente naquela época, né? É no meio do nada. Pedro lembrou ainda o Amazonas, Pará, Piauí, que é pior ainda. Era o infinito, mormente se o pai fizesse boa administração, porque não voltaria tão cedo. Já agora a moça resistia menos, achava possível e abominável, mas dizia isso para si dentro do coração. De repente, Pedro, quase estacando o passo, falou: Se ele for, eu peço ao governo o lugar de secretário e vou também. Eu não sei se você lembra, mas no no Memórias Póstumas de Brás Cubas tem uma situação bem parecida, né? O marido da Virgília vai ser nomeado para uma província e eles teriam que acabar o relacionamento deles, né? E o Brás Cubas iria como secretário, né? Depois a ideia não vingou, mas seria esse o escândalo. O secretário seria o amante, o secretário do presidente da província. Então, aqui o Pedro seria o secretário, né? A luz intermitente das lojas refletindo no rosto da moça, à medida que eles iam passando por elas, ajudava a dos lampiões da rua e mostrava a emoção daquela promessa. Sentia-se que o coração de Flora devia estar batendo muito. Em breve, porém, começou ela a pensar em outra coisa. Natividade não consentiria nunca. Depois, um estudante não podia ser. Pensou em algum escândalo, que ele fugisse, embarcasse e fosse atrás dela. Tudo isso era visto ou pensado em silêncio. Flora não se admirava de pensar tanto e tão atrevidamente. Era como o peso do corpo que não sentia. Andava, pensava como transpirava. Não calculou sequer o tempo que ia gastando em imaginar e desfazer ideias. Que isso lhe desse mais prazer que desprazer é certo. Ao pé dela, Pedro ia naturalmente cuidando, com os olhos nos pés e os pés nas nuvens. Não sabia que dissesse no meio de tão longo silêncio. Entretanto, a solução parecia-lhe única. Já não pensava na presidência do Rio. Queria-se com ela no ponto mais remoto do império, sem um irmão. É claro, né? A esperança de se desterrarem assim de Paulo verdejou na alma de Pedro. Sim, Paulo não iria também. A mãe não se deixaria ficar desamparada.
que perdesse um filho? Vá, mas ambos, perceba o nível de calculismo, né, de Pedro e o nível de descaso em relação à pobre mãe, né? É claro que o ponto aqui é, bom, um homem tem que viver, né? Se você lesse esse capítulo para um americano que tem essa ideia, né, você fez 18 anos, você vai para a universidade, mora lá e depois sai, né? É absurdo você ficar ali rodeando seus pais. O americano acharia engraçado isso daqui, né? Mas o ponto não é esse. O ponto não é que ele vai abandonar a mãe. O ponto é que ele está usando ali os sentimentos da mãe no seu calculismo para que, através do sofrimento dela, o Paulo fique e não o atrapalhe. A quem quer que este final de monólogo pareça egoísta, peço-lhe pelas almas dos seus parentes e amigos que estão no céu, peço-lhe que considere bem as causas. Considere o estado da alma do rapaz, a contiguidade da moça, ou seja, a proximidade da moça, o fato da moça estar bem ali próxima. A mãe dele não está ali, né? As raízes e as flores da paixão, a própria idade de Pedro, o mal da terra, o bem da mesma terra. Considere mais a vontade do céu, que vela por todas as criaturas que se querem, salvo se um só que quer a outra, porque então o céu é um abismo de iniquidades e não lhe importa essa imagem. Se você é correspondido, se você ama alguém e é correspondido, então o céu cuida de todos os seus filhos, né? Se você ama e não é correspondido, então ache uma outra imagem, essa imagem é ruim. Considere tudo, amigo. Deixe-me ir contando só e ir contando mal o que se passou naquele curto trânsito entre as duas casas. Quando lá chegaram, falavam de boca. Lembre-se, Aires que está narrando. Em cima, como viste, continuaram a falar até que o assunto da presidência voltou. Flora notou então a cautelosa insistência com que Aires olhava para eles, como se buscasse adivinhar a matéria da conversação. Sentia que não estivesse ali também ouvindo e falando, finalmente prometendo fazer alguma coisa por ela. Aires podia sim, era seu amigo e todos o tinham em grande conta. Podia intervir e destruir o projeto da presidência. Sem querer nem saber, diria isto mesmo com os olhos ao velho diplomata. Retirava-os, mas eles iam de si mesmos repetir o monólogo, ou seja, os olhos caíam novamente no Aires e repetiam involuntariamente: Aires, me ajude, Aires, convença o meu pai a não aceitar a presidência. E acaso perguntar alguma coisa que Aires não percebia e devia ser interessante. Pode ser que refletissem a angústia ou o que quer que era que lhe doía dentro. Pode ser, a verdade. Não, pode ser. A verdade é que Aires começou a ficar curioso, e tão depressa Pedro deixou o lugar para acudir ao chamado da mãe, deixou ele na atividade para ir falar à moça. Flora, já de pé, mal teve tempo de trocar duas palavras, dessas que se não podem interromper sem dor ou prurido ao menos. Prurido é um comichão, né? Uma coceira, né? Não se dá para interromper esse tipo de palavra sem que dê uma coceira de curiosidade, uma dor de você não saber, não continuar a conversa, né? Aires perguntava-lhe se nunca lhe dissera que sabia adivinhar. Não, senhor. Pois sei, adivinhei agora mesmo que me quer dizer um segredo. Flora ficou espantada. Não querendo negar nem confessar, respondeu-lhe que só adivinhara a metade. A outra é? O Aires perguntou. A outra é pedir-lhe um obséquio de amizade. Peça. Não, agora não. Já nos vamos embora. Mamãe e papai estão fazendo as despedidas. Só se for na rua. Quer vir conosco a São Clemente? Com o maior prazer. Bom, ainda falando sobre o site, você teria notas, por exemplo, na Amazonas. Amazonas era uma província em estado brasileiro, localizado na região norte, e aí algumas explicações, né? Você teria sobre Pará, só uma nota além do óbvio, né?
No século XIX, no período regencial, houve na região a explosão de uma revolta liderada pelas camadas populares, que ficou conhecida pelo nome de cabanagem, em 1835. Piauí era uma província, hoje é um estado, e aí algumas informações extras, ok? Então sempre, talvez seja interessante, eu não diria ler tudo, talvez não, mas quando você tem alguma dúvida bem pontual, né, usar esse site é uma coisa interessante.